E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos, o que os discípulos esperavam? O que eles esperavam? Que fosse ele o que redimisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje diga comigo, terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, próximo versículo, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que dizem o quê? Ele o quê? Vive, próximo versículo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padeceste essas coisas para que entrasse na sua glória? E começando por Moisés, Antigo Testamento, e por todos os profetas, o que Jesus estava fazendo? Explicava-lhes o que dele se achava. Ou seja, Jesus pega a palavra e fala sobre ele, o que os profetas e o que estava escrito sobre ele mesmo, sobre aquilo que estava escrito. Próximo versículo. E chegaram à aldeia, o Espírito Santo me ajuda, para onde iam, e ele fez como quem iam para mais longe. Ou seja, chegando lá, Jesus fez como se ia se afastando deles, e eles constrangeram, dizendo, o que eles disseram? Tem uma música da harpa que diz: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Quem conhece essa música? Eu acho que é da harpa ou do cantor. E eles falaram isso: fica conosco, porque já é e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. O que Jesus fez? Entrou para ficar com eles. Versículo 30. E acontecendo que estando com eles onde é que eles estavam? Jesus com eles à mesa. Tomou o quê? O que eles fizeram? Tomou um pão, e tendo dado graça, tomou o pão e abençoou, e partiu e lhe deu. E o que aconteceu? Abriram-se então lembra que estava fechado? Os olhos abriram, e o que aconteceu? Conheceram, e ele desapareceu-lhes. Próximo versículo. Eu sei que o texto é um pouquinho grande, mas eu faço questão de ler. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava do quê? E quando nos abria as escrituras. Quem falava das escrituras para ele no caminho? Jesus. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde? Jerusalém. E acharam congregado quem? Os 11 que estavam com eles. Passa mais um versículo. Os quais diziam, o que eles saíram correndo dizendo? Ressuscitou. Vamos ler isso aqui, 1, 2, 3 e... Não, desde o começo. Os quais diziam, 1, 2, 3, os quais diziam. Próximo versículo. E eles lhe contaram o que aconteceram no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Pai, e falando eles dessas coisas, o que eles estavam falando? Da ressurreição, de tudo que tinha acontecido. Eles falando dessas coisas. O mesmo Jesus se apresentou no meio deles,
e disse: paz seja convosco. Você pode aplaudir a palavra de Jesus. Aplauda a palavra, aplauda o Espírito. Obrigado, Jesus. Ore comigo nessa hora. Obrigado pela tua palavra. E eu te peço, mais uma vez, meu amigo Espírito Santo, me ajuda a ministrar nessa noite. E fala aos corações, nesse pouco tempo. Tu não precisa de muito tempo para falar o que tu queres. Que a tua palavra seja certeira. Espírito Santo, convence os corações. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto, meu esboço. Mas eu estava pensando, preste bem atenção e não converse agora. O tema da minha mensagem é a rota do declínio e o caminho da graça. Vou repetir, a rota do declínio e o caminho da graça. E eu estava pensando sobre o caminho de Emaús. Emaús significa fonte de água quente. Jerusalém significa lugar de paz. Aqui a Bíblia fala, para você pegar toda a palavra, prometo ser rápido para a gente orar. A Bíblia fala, os discípulos tinham caminhado com Jesus durante aproximadamente 3 anos. Jesus tinha falado o propósito no qual ele viria, que ele iria para a cruz, que ele veio para morrer. Jesus tinha dito para eles que iria ressuscitar ao 3º dia. A Bíblia fala que os soldados prenderam Jesus, pegaram Jesus, levaram, crucificaram Jesus, colocaram Jesus dentro de um túmulo. Agora, o texto no qual nós lemos, os discípulos estavam tristes, decepcionados e sem esperança. Por que sem esperança? Porque a esperança deles era que Jesus Cristo seria um rei de aparência visível que ia trazer solução para Israel, para um governo terrestre. Eles ainda não tinham entendido realmente a vontade e a promessa que Jesus havia feito. Eu estou começando a pregar aqui para pessoas que receberam uma promessa da parte de Deus, pessoas que já esqueceram daquilo que Jesus prometeu e do que Ele falou, e algumas estavam decepcionadas, algumas estavam frustradas, e algumas estavam cansadas porque as coisas não saíram como você gostaria. A Bíblia fala que esses discípulos estavam em Jerusalém. Diga comigo, Jerusalém. Eles saíram do lugar de paz e agora eles vão a um lugar de águas quentes. Eles deixaram a verdadeira fonte de água viva para procurar uma outra fonte. E olha só por que eu estou falando a rota do declínio. Porque você sabia que existe uma maneira de você sair da presença de Deus? Uma maneira de você entrar na rota do declínio? Primeira coisa, anote aí. Eles estavam juntos com os discípulos, mas eles se decepcionaram. Número 1, por causa da decepção, por causa da tristeza e por causa que a esperança deles havia ido embora. Primeiro, alguém que está entristecido, alguém que está sem esperança, alguém que está ansioso para algo acontecer, e algo não acontece porque você acaba esquecendo da promessa. Eles estavam assim porque esqueceram. Jesus tinha falado: olha, vai se passar 3 dias, mas depois do 3º dia algo vai acontecer, eu vou ressuscitar. Mas eles esqueceram da promessa. Quando você esquece da promessa, quando você esquece o que Deus falou, a sua esperança vai embora. Você entra na rota do declínio espiritual. Quem está comigo na palavra, diga amém. Me ajuda a pregar. Amém? Vocês estão conseguindo entender mesmo meu rouco? Primeira coisa, eles se entristeceram. E a ansiedade, ela gera incredulidade. Diga comigo, ansiedade gera incredulidade. E naquele momento, eles tinham depositado toda a esperança deles em algo que Jesus não tinha prometido. Escute, cuidado, para você não depositar a sua esperança em promessas que Deus ainda não fez para vocês, em coisas que Deus não falou, mas que você cria na sua cabeça uma fantasia, e depois você põe na conta de Deus, e você fica decepcionado com Deus, decepcionado com a igreja, decepcionado. Mas a palavra para você hoje, a primeira coisa, lembra da promessa. Você está, quem sabe, como esses discípulos aqui, decepcionado com a igreja,
decepcionado com a tua família, decepcionado com o pastor, decepcionado com alguém. Eles se entristeceram com pessoas que eles tinham colocado a confiança, mas que eles não tinham entendido o coração verdadeiro de Jesus. Às vezes você, quem sabe, está decepcionado com alguém que você não tem entendido aí no coração dessa pessoa, e você sai do lugar da promessa. Era Jerusalém, era o lugar onde eles deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Mas eles saíram do lugar onde Deus tinha mandado. Ei, olha só, quando eu estou em Jerusalém, primeira coisa, decepcionaram, ficaram tristes, ansiedade. Segunda coisa, olha só a rota do declínio. Alguém triste vai sair do lugar da promessa. Alguém triste que está decepcionado, eles saíram, ele estava junto com os discípulos. Lembra que tinha os 11 lá? Eles saíram do meio dos discípulos e eles estão num caminho de Emaús. Quantos tinham ali que estavam no caminho de Emaús? O texto fala 2. Esse texto no qual nós lemos. Esse texto que está em Lucas 24, ele também consta no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 12. Então, eles estão no caminho. Primeira coisa, rota do declínio. A pessoa fica entristecida, decepcionada, sem esperança. Segunda coisa, agora essa pessoa entristecida, não basta ela ficar entristecido, porque um entristecido, ele não quer sair da comunhão sozinho, ele sempre vai levar alguém. Ele não quer sair sozinho, então ele convida alguém. Eles estavam em 2. Então a rota do declínio é essa. Sai do lugar da comunhão, sai do meio dos irmãos. Eu não quero me envolver mais com as coisas, não quero me envolver com a igreja, não quero me envolver com o chamado, então eu acabo saindo da comunhão. Terceira coisa que eu vejo aqui, eles influenciaram a outros a sair do lugar da comunhão. Quarta coisa, olha só, a rota do declínio. Você começa a ficar, quando você começa a sair da comunhão, triste, ansioso, gera incredulidade, você começa a ficar insensível à presença de Deus, insensível à presença de Jesus. O texto fala que eles estavam caminhando, e quando eles estavam caminhando, Jesus aparece com eles e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Só que alguém entristecido, ele fica com o seu coração tão fechado, que ele já não consegue mais ter revelação e ver aquilo que outrora ele tinha entendimento. O seu coração está fechado, os seus olhos estão fechados. Quem está entendendo isso? Eu estou falando sobre a rota do declínio, mas eu vou falar sobre o caminho de volta, o caminho da graça, quando nós entendemos que precisamos voltar ao lugar. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Diga amém. Estavam insensíveis à presença. Olha só, alguém que só sente o coração queimar, mas nunca tem os olhos abertos. Está cheio de gente dentro da igreja que, quando ouve a palavra, até o coração arde, sente algo bacana, mas que nunca conheceram verdadeiramente Jesus. Por quê? Porque um dia se decepcionaram com a igreja, se decepcionaram com pastores, com liderança, viram tanta coisa na internet. Ei, deixa eu falar, não é porque você viu alguém errado que não existe alguém que está fazendo a coisa certa. Amém? E Deus te levantou para você restaurar os princípios certos da palavra de Deus. Amém? Eu não estou gritando, mas eu sei que o Espírito está aqui. Eu sei que enquanto eu ministro, Ele está passeando nesse lugar. Basta os teus olhos estar abertos, não apenas o teu coração queimar. Então alguém nessa rota, ele está insensível à presença de Deus. Olha só, outra característica, sem esperança. Alguém que de repente, cara, você já sentiu assim? Quem aqui já teve um dia na presença de Deus, mas que se afastou? Levanta a mão, mas você voltou a estar na presença. Levanta a mão, você não tem vergonha não? Não tem vergonha não? Olha só. Às vezes, fala a verdade, você já ficou assim sem esperança, cara. Eu achei que as coisas iam acontecer, mas parece que o mundo cai, você fica sem chão. O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer do meu ministério? Eu tinha depositado a esperança nisso. Por isso que a nossa esperança tem que estar sempre no Senhor. Ele não vai te decepcionar. Por isso que a tua esperança deve ser, fica com a promessa, fica com o que Deus falou, não te esquece do que Ele prometeu. Você pode ter passado algum tempo, e você pode ter esquecido o que Deus prometeu para você, mas Deus não esqueceu do que Deus prometeu para você. Quem crê nisso? Ele não esquece de nenhuma das suas promessas.
Agora, o que levou eles a esse estágio, a entrar na rota do declínio, a sair de Jerusalém e ir pelo caminho de Emaús? 11 quilômetros, de 11 a 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús, é mais ou menos um dia de caminhada a pé, com mais uma noite. Por isso que o texto fala que já ia se tardando a noite, e eles disseram, fica conosco. Quem lembra ali no texto? Então é mais ou menos isso. Mas eu botei aqui que eles ainda não tinham entendido, realmente, eles estavam com Jesus, estavam no ambiente com Jesus, vendo Jesus fazendo milagre, mas ainda não tinham tido uma experiência verdadeira. Como de repente alguns homens foram para aquele lugar no encontro, já falaram, quem sabe já pregaram, já até cantaram, tocaram, ajudaram na igreja, mas quem sabe nunca tinha tido uma experiência. O coração queimava, mas os olhos ainda não estavam abertos. Só que tem um nível no espírito, existe um nível, eu quero falar desse nível, existe um nível em Deus, onde não apenas o teu coração queima, mas os teus olhos são abertos e você tem revelação. Um nível, quem sabe você é essa pessoa que entrou nessa rota, ou quem sabe você está pensando em entrar nessa rota, abandonar a igreja, abandonar princípios, abandonar o lugar da promessa, e você estava sem esperança, ansiedade, não acredita mais em ninguém, desgostoso da vida, porque nessa rota da ansiedade, Satanás começa a colocar pensamentos de suicídio. A ansiedade gera depressão, gera pânico, gera medo. Quantos homens lá nós oramos que chegaram lá com depressão, com síndrome do pânico, nós impomos as mãos, foram tocados e curados, receberam o óleo da alegria na sua alma. Quantos homens com medo, cara, sabia? Que foram curados do medo, porque entenderam que não estão só, porque o Espírito está com ele, o Espírito Santo está sempre, você nunca está sozinho. Mas nesse caminho de declínio de Emaús, eles estavam 3 anos com Jesus, mas não estavam com os olhos abertos. Mas agora, a Bíblia fala, qual é o caminho da volta? Vai ficar mais leve, eu sei. O caminho da graça. Primeiro, Jesus que vai ao encontro deles. Irmão, sabe, você chegou decepcionado, sabe, você chegou aqui hoje só por causa de um familiar seu, mas deixa eu falar, Jesus foi ao teu encontro. A chegada deles foi só uma desculpa de Deus para te achar hoje, para dizer, você estava sem esperança, você estava sem alegria, você estava sem prazer, decepcionado com a igreja, decepcionado até com a vida, achando que a vida é só um calorzinho que você sentia, mas o Senhor está dizendo, ei, eu quero abrir os teus olhos espirituais, para que você me conheça, como realmente, não apenas um Cristo que está aqui, mas o Cristo que ressuscitou e está vivo. Aleluia. Dá vontade de gritar aqui, mas não posso. Grita aí por mim, irmão. Primeira coisa, na rota da volta, Jesus, não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu. João 15, está aqui, né? Cadê? Ele nos escolheu, João 15, 16. Ele te escolheu. Diga para quem está do seu lado, bate na mão dele assim, ó. Ele te escolheu. A pessoa do lado ficou com ciúme. Fala para a pessoa do outro lado, Ele te escolheu. Quem crê aqui, irmão, Jesus entra no nosso meio nas maiores decepções da nossa vida. A graça te alcança no meio da pior decepção, no maior problema da tua vida. Jesus entra no meio da maior decepção daqueles discípulos. Jesus vai ao encontro deles, estava ali. Segunda coisa, eles ouvem a palavra. Quando você ouve a palavra, o teu coração começa a queimar. Ainda que você esteja aqui, e eu sei que muitas vezes a gente é tentado a pensar coisas depois que vão acontecer. O diabo, ele quer roubar a sua atenção, para que você não ouça o que eu estou pregando. Mas quando você está conectado com o que está sendo falado, quando você está conectado com o céu, você começa a desfrutar de algo poderoso. Ele vai ao teu encontro e agora você ouve a palavra. Essa palavra tem poder de transformar. Valorize essa palavra, ouça a palavra, medite na palavra de dia e de noite. Pratique a palavra, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes da palavra. Pratique a palavra, viva. Eu tenho dito
tem que ter fogo na leitura, tem que ter fogo na pregação, tem que ter fogo na adoração, tem que ter fogo, porque isso aqui, o pastor ministrava lá, é o único livro que você lê com o autor presente. Você lê e o autor está presente junto com você, meu amigo Espírito Santo. Oh, aleluia. Então o caminho da graça, Jesus estava ali. Jesus agora começa a ministrar a palavra. Olha só, Jesus fala do Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento apontando para quem? Para Ele. Tudo é sobre Ele. Já preguei esse texto. Lembra da mensagem? É tudo sobre Ele. Quem estava aqui nessa mensagem? Eu falei desse texto aqui. Agora, Jesus vai ao encontro, eles ouvem a palavra, e daí ele chega a um determinado momento, Jesus faz que vai sair, porque Jesus libera a palavra, e você tem que decidir, se você vai convidar ele para a sua casa, ou se você vai deixar ele ir, você precisa escolher. Mas eles disseram, volta no torso, fica conosco, a volta, conosco, nosso amado e bom Jesus. Isso. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos lhe pediram no caminho. Irmãos, me ajuda. Fica conosco, nosso amado. 1800 e batatinha essa. E eles disseram, Jesus, não te afaste, mas entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, amém? Ou seja, Jesus fez que ia sair, porque quando você chama, Ele vai para a tua casa. Ele entra na tua casa, você é tempo, Ele entra, mas Ele precisa ser convidado, desejado. Ele bate a porta. Apocalipse diz que bate a porta. Se você abrir a sua porta, o seu coração, Ele entra, faz morada, ceia com você. E aconteceu com os discípulos. Eles convidaram Ele. Eu estou falando do caminho da graça. Primeiro, Jesus vai ao encontro, eles ouvem a palavra, eles chamam Jesus. Agora, na comunhão, a Bíblia fala que eles sentam na mesa. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é lugar de intimidade. E na mesa, a Bíblia fala que eles permitem Jesus celebrar a ceia. Mas como é que Jesus vai celebrar a ceia com o incrédulo? Como é que Jesus vai celebrar a ceia com alguém que... Mas quando você entende a palavra, você convida Jesus, você dá o pão para Ele. Porque na realidade não é você que dá o pão, Ele é o pão. E Ele naquele momento, Ele parte o pão, tendo dado graça. Ele partiu o pão. E quando Ele parte o pão, o que acontece? Os olhos dele são abertos. Quem lembra o que eu preguei domingo passado? Acho que foi domingo passado. Eu falei que existe uma realidade espiritual que está diante de nós, que nós não estamos vendo, mas está ali. Eu falei sobre Agar, quem lembra? Ela saiu, estava com um filho, um cântaro, acabou a água do cântaro. E quando acaba, ela deixa o menino para morrer debaixo da árvore, porque ela estava sem esperança. E quando ela sai sem esperança, pelo caminho do declínio, daqui a pouco o Senhor aparece e revela: ei, onde é que tu pensa que tu vai? Não acabou a tua história. Ei, eu estou aqui hoje pregando para você que achou que é um ponto final. Ei, a cruz não é o final. A cruz é o início de algo muito maior. Oh, querido, todo mundo achou que a cruz era o final. Os discípulos acharam que a cruz era o final, mas aquilo que eles achavam que era o final era o início de algo muito maior. Estou aqui para dizer que aquilo que você achou que é o final da tua história, o final do teu ministério, o final do teu casamento, para você, quem sabe, era o final, mas aquilo que para você é o final, é o início de algo muito maior, porque a ressurreição foi uma experiência muito maior, porque os profetas estiveram a presença de Deus aqui, a voz era só sobre alguns,
Os discípulos tiveram Jesus aqui, mas quando Jesus vai ao Pai, Ele ressuscita, vai à ascensão. Agora, glória maior é a dispensação da graça, porque nós não temos o Espírito aqui, nós não temos a presença por fora, mas temos a presença aqui dentro. Você é privilegiado. Tem algumas pessoas que dizem assim: quando eu estiver lá no céu, vou perguntar como é que foi Elias, aquela experiência sobrenatural lá. Eu vou falar com Eliseu. Eu quero perguntar para Moisés como é que foi aquela experiência. Quero falar com Davi. Já vi quantas pessoas falando assim. Mas lá no céu, Davi vai chegar para você e vai dizer: eu quero conversar com você. Como é que é aquela experiência incrível de ter o Espírito Santo dentro? Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Nós é que precisamos valorizar a presença do Espírito Santo em nós. A presença do Espírito Santo é tudo que você precisa. Valorizar a presença. Jesus vai ao encontro, ouve a palavra, chamaram para entrar na comunhão do pão, partiram, os olhos se abriram. E agora? Cara, quando os olhos deles se abriram, eles disseram: precisamos voltar. Fala para quem está do seu lado: você precisa voltar. E agora? Eles estão voltando, mas a Bíblia fala que eles correram. A minha fala: eles correram para voltar. Correram para voltar. Hoje é o dia que você tem que correr para voltar para Jesus. Hoje, você entendeu, os olhos foram abertos durante a palavra, no partir do pão, na comunhão entre os irmãos. Os olhos se abriram, voltaram para o lugar da promessa. A esperança agora foi renovada. Deus vai restaurar a tua esperança. Em Jesus a nossa esperança é renovada. No nosso casamento. Meu Deus, tem cada testemunho lá. É porque eles ficaram um pouco tímidos aqui. Mas gente que estava com o casamento destruído. Gente que achava que não tinha mais jeito. Gente que estava perdido, mas disseram assim: eu não sabia que existia isso. Meus olhos foram abertos. Gente que dizia assim: esse negócio de Espírito Santo só acontece lá. Só meu coração até queima, até gosto de estar aqui, mas cara, eu experimentei, eu provei e vi. Eu tive vários testemunhos ali. Gente que nós tivemos lá, pessoas que foram libertas, possessão demoníaca terrível, homens. Estavam em bruxaria, em feitiçaria, em candomblé, em uma vida. E nós oramos o espírito maligno libertando a pessoa, sendo livre. Que dinheiro que paga isso? Que dinheiro que paga alguém que estava cego de um olho e começa a enxergar? Não, foi tão incrível. Nós estávamos ali, e você estava orando assim. E ele disse: eu quero ver. Eu disse: em nome de Jesus, veja. Quando eu tirei ele, começou a chorar. Eu estou vendo, caiu de joelho, porque Jesus tinha curado ele. Esse evangelho é vivo. Quando você descobre, os teus olhos são abertos a uma dimensão diferente. E quando você entende essa dimensão, você volta para o centro do propósito. E daí você começa a fazer o que eles fizeram para nós terminarmos. Eles voltaram, a esperança renovada, e eles testemunharam sobre a ressurreição. Sabe o que é o evangelho? É você testemunhar que Cristo morreu. Não é apenas Cristo morreu. Escute, evangelho que só fala que Cristo morreu é evangelho do caminho de Emaús. Fica triste. Mas evangelho que fala Jesus morreu, mas ressuscitou. E Ele está aqui hoje. O bom de falar de um Deus que é vivo, que é grande, é que Ele está aqui hoje. Está aqui para curar, para restaurar a tua esperança, para te colocar na rota da graça, na rota do teu propósito, para alinhar. Ei, sozinho você não consegue, mas quando você ouve a palavra, esperança brota, teu coração queima. Você se humilha, então o que acontece? Aleluia, você volta. Voltaram, o que aconteceu? Eles voltaram para a comunhão com os outros apóstolos. Essa noite, eu termino a minha ministração dizendo: é noite que o Senhor está te chamando para voltar para a comunhão. Voltar para a comunhão com os outros discípulos. É para voltar para Jerusalém, para o lugar onde o Senhor te enche com o Espírito Santo. E essa Jerusalém é a presença de Deus, é o lugar de deleite. Fica de pé. Escute, Jesus não desistiu
daqueles discípulos. Mesmo que aqueles discípulos tinham desistido de Jerusalém, os discípulos tinham desistido, mas Jesus não desistiu. Ei, Jesus não desistiu de você. Você pode falar isso para alguém que está perto de você? 3 pessoas, diga: Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Jesus, Ele se revelou. Agora diga isso: Jesus se revelou. Jesus se revelou. Jesus se revelou. Jesus não desistiu. Jesus se revelou. Feche os seus olhos um pouquinho, levanta a sua mão. Escute o que eu vou falar. Não deixe que a sua dor impeça você de enxergar a verdade. Não deixe que a sua dor impeça você enxergar a promessa que Ele fez, porque Ele falou: ao terceiro dia, Jesus não desistiu, Ele se revelou, Ele cura a tua dor, e agora a presença de Jesus estava ali. Eles aceitaram o convite, e eu termino fazendo um convite. Quero fazer 2 orações e nós vamos embora. Sei que você quer abraçar, tirar foto, você está muito desejoso, mas eu sinto que Deus está trabalhando aqui nesse lugar. Eu convido só você fechar mais um pouquinho seus olhos e adorá-lo. Adorar aquele que ressuscitou. A morte venceste, o véu, a tumba vazia. Agora a tumba está vazia. Ei, o berço está vazio. Como é que é lá? O cesto está vazio. A tumba está vazia. Mas o trono, Ele está lá no trono. E Ele foi ao Pai. Ele disse: eu vou, mas virá o Consolador. Eu preciso ir. Mas para Ele ir, Ele disse: vocês não estarão só. Eu deixarei o meu Espírito, o Espírito Santo. Você não está sozinho. E a minha pergunta hoje é se você vai deixar Ele entrar na tua casa. É se você vai deixar Ele curar essa depressão, esse medo, essa ansiedade. Hoje Deus te trouxe aqui para um novo começo. Ele te trouxe aqui para um novo momento. Vamos adorar um pouquinho. Vamos botar vida. Vida. O céu te adora, proclama a tua glória. Vamos. Ressuscitaste viver. Vamos. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino.
3. Mais alto, diga. Poderoso todos. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Assim, com os olhos fechados, todos coloquem a mão no seu coração. Você ouviu essa palavra e o teu coração queimou. O Espírito Santo está chamando você, ei, dizendo: ei, porque você está triste, porque você está ansioso, porque você está decepcionado. Ei, eu estou aqui. Ei, volta para minha presença. Eu declaro que nesta noite os teus olhos serão abertos. Teu coração não vai apenas queimar, vai ter fogo, sim vai. Mas esse fogo vai fazer os seus olhos abrir, o seu ouvido se abrir para ouvir. Mas você precisa decidir se você quer que ele entre na tua casa. O que faz alguém voltar é dizer: Jesus, entra, senta na mesa, comunhão, e é partir o pão. Jesus está te chamando, volta para a comunhão hoje. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você quer sair da rota do declínio, você quer sair da rota da tristeza, a rota do medo, a rota da depressão, e você quer voltar para a rota da graça. Você vai ter oportunidade. Quando eu contar até 3, lá aí no seu lugar, você vai decidir se você quer voltar para Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus. Você vai ter um ato público, levantando a sua mão e dizendo: eu me rendo. Quando você levanta a sua mão, quando o ladrão vai assaltar alguém, ele diz: parado aí, você levanta a mão e diz: eu me rendo, pode levar tudo. Quando você levanta a mão na casa de Deus, você está dizendo: eu me rendo, eu entrego tudo para Jesus. Eu vou contar até 3, todos estão com os olhos fechados, mas Deus te chama para recomeçar. Deus te chama para restaurar a tua esperança. Ele te chama para você conhecer aquele que ressuscitou, está vivo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele está aqui nesse lugar, e Ele quer habitar dentro de você. Ele quer ser o teu melhor amigo. Feche os seus olhos. Você entendeu? Um novo começo. E para alguns um recomeço. 1, 2, 3. Levanta a sua mão, você quer entregar a sua vida para Jesus. Fica com a sua mão, você quer voltar. Fica com a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica com a sua mão. E bom, onde está a 7ª pessoa? Onde está a 7ª pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Você pode, eu queria orar com você que levantou a sua mão. Posso chamar você aqui para mim orar com você? Para a gente selar no altar essa aliança. Volta, porque é uma volta, né? Tem uma caminhada. Então, profeticamente caminha. Ó, voltando para Jerusalém. Isso, com lágrimas. Tempo tudo novo. Vem, você quer voltar? Vem, 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 vem. Jesus, Eu quero conhecer Jesus. vem, você quer entregar a vida, vem, vem, meu amado,
Yeshua, a igreja. Mais alto, diga. Pela última vez. Mais um. Glória a Deus. Você pode aplaudir, tem mais um. É hoje. Volta pra casa do Pai. Eu mudo teu coração. Eu mudo as coisas do lugar. Eu vou a teu encontro. Vem, vem meu filho. Vem meu filho. Mais um, querido, que bom, parabéns. Não deixa para amanhã não, volta hoje. Tem 9. Eu sei que tem o 10º aqui. Tem mais um. Tem mais um. Volta. Dá uma oportunidade, deixa Jesus curar essa decepção. Deixa Jesus curar isso. Ei, você acha que tem tudo, mas só tem tudo quem tem Jesus. Deixa Ele mudar. Ei, o convite aqui não é para você se tornar dessa igreja, não é para se tornar religioso. O que eu estou falando é para Jesus. Você deixar Jesus. Pode ter liberdade de fazer tudo que tu quiser. Pode mudar. Eu deixo. Pode me pegar, Jesus. Espírito Santo. Mais alguém? Vou contar a última vez. Eu não faço isso, porque isso aqui não é leilão. Mas eu sinto. Quando eu contar, se você sentir, você levanta sua mão. 1, 2, 3. Levanta a mão se tem mais alguém que quer entregar a sua vida hoje e voltar para Ele. É isso. Você pode aí aplaudir então esses 9 irmãos. Aleluia. Escute o que eu vou falar. Escute, bem baixinho, bem baixinho. Nós entendemos aqui na nossa igreja que quando um pecador se arrepende, a Bíblia fala que é uma festa no céu. E nós entendemos que se há uma festa no céu, tem que ter uma festa na terra. Deus está fazendo uma festa por causa de ti. Deus está fazendo uma festa. Você imagina um Deus que faz uma festa quando a gente volta para Jerusalém, para o caminho da promessa, o caminho do propósito. Isso é muito amor. Deus te ama tanto, tanto. Você é tão amado. Sabe qual é a razão dessa igreja estar com luz, com tudo isso aqui? É a única razão, é esse momento. Ei, essa igreja, o propósito dessa igreja, quem está lá no estacionamento cuidando do seu carro, ele serve para novos começos. Quem está entregando a bolinha lá no começo, é para esse momento que nós trabalhamos. Nós vamos para o encontro, somos cheios do Espírito Santo, para ver vidas se rendendo, para ver vidas sendo transformadas. É para isso que essa igreja está com as portas abertas. Salvação, salvação, salvação. Eu quero orar por vocês. Querem orar junto comigo? Levante as mãos. Espírito Santo, eu te agradeço, porque tu que convence o homem do pecado, da justiça. Entra na vida deles agora, eles estão te convidando.
muda as coisas de lugar, que eles possam ir para o lugar do propósito, que eles tenham os seus olhos abertos, entendam e reconheçam quem Tu és. Se revela a eles, Jesus, não apenas como o Cristo que morreu, não é apenas o Cristo que morreu, mas o Cristo que morreu e ressuscitou. O Evangelho é poder de Deus. Eu te peço, Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de Nazaré, esse mesmo Espírito, dê vida agora, receba a vida do Espírito, poder de Deus, poder do Evangelho. Escreve o nome deles no livro da vida. Obrigado que hoje salvação é chegada, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente, faça a sua confissão de fé comigo. Toda a igreja pode fazer. Levante sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo a salvação que foi disponibilizada na cruz do Calvário para mim. Diga bem alto: eu recebo o perdão de Cristo. Eu sou perdoado, eu sou salvo, eu sou amado, e a partir de hoje eu sou filho. Eu tenho um pai que me ama, que cuida de mim, que me protege. Diga: eu sou filho. Diga: Espírito Santo, seja meu amigo íntimo de todas as horas. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Escute. Olha só, para a gente voltar, nós também entendemos na igreja que nós chamamos de irmão. Ô irmão, por quê? Porque nós, quando entregamos a vida para Jesus, entramos para uma grande família. E agora você vai conhecer os seus novos irmãos. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando eu contar até 3, só quando eu contar até 3, chega mais pertinho, mais juntinho assim, vocês vão olhar para trás e vão receber um abraço. E esse abraço, Deus vai restaurar a alegria, vai restaurar a esperança, restaurar ministério, vai trazer vida. Quando eu contar até 3, se no céu tem festa, aqui tem festa. Vamos contar?